Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira. Hoje de manhã estava 5 graus negativo, muito frio mesmo. A mínima de hoje foi de 6 graus negativo, e a máxima foi de 8 graus. A temperatura agora está com 8 graus, agora são 16 horas e 55 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 27 minutos, e o crepúsculo será às 17 horas e 22 minutos. O dia durará 10 horas e 55 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 388. Eu sou o Japinha, moro há mais de 30 anos com a minha família no Japão, a senhora Japinha e 2 filhos. Sou japonês nascido no Japão, imigrei quando bebê ao Brasil, e depois de me casar resolvi voltar ao Japão para trabalhar. Trabalho na mesma empresa desde que cheguei aqui, sou funcionário efetivo da empresa. Resolvi criar este canal para contar um pouco do cotidiano japonês. Vou falar sobre curiosidades e notícias do Japão. Se alguém tiver perguntas, escreva nos comentários, terei o maior prazer em responder. Se você gostou do canal, se inscreva. O canal é grátis e sem compromisso. Hoje precisei dar uma passadinha no supermercado antes de voltar para casa, e dar uma mudada na rotina, nos tira do estresse diário. E falando em estresse, uma matéria sobre um médico que conseguiu se livrar do estresse. Passei a ter uma vida livre de estresse, diz o especialista cerebral, e continua. Eu continuo praticando o melhor exercício para o meu cérebro. Eu tenho uma experiência amarga com o meu estresse. Eu sempre fui uma péssima pessoa para me relacionar com a sociedade até os 30 anos. E por causa disso, eu estava acumulando estresse dentro de mim sem saber. Certa vez, durante um exame de saúde, o médico me disse que meu coração estava batendo de forma anormal. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, não havia nenhuma anormalidade visível. Ainda me lembro do médico coçando a cabeça e dizendo: "Você é o tipo de pessoa que se estressa facilmente, não é?" Em geral, os relacionamentos humanos geralmente não saem como planejado. Em momentos como esse, quando você tenta controlar coisas que não pode controlar, o estresse inevitavelmente aumenta. É algo que não posso fazer conscientemente, então deveria deixar pra lá, mas não consigo fazer isso, e fico num ciclo vicioso de acumular ainda mais estresse. Sentindo que eu não poderia continuar assim, resolvi dar um reset na minha mente. Separei o que eu posso ter controle da minha maneira, e o que não consigo controlar voluntariamente. Farei o meu melhor pelo primeiro e desistirei discretamente do segundo. Fazendo isso, descobri as características das pessoas que estão estressadas. Por exemplo, algo assim aconteceu. Havia uma mulher por quem me apaixonei, mas essa pessoa não tinha nenhum interesse por mim. Você pode fazer o possível para tentar conquistar ela, mas não pode controlar os sentimentos dela para te amar. Mas se ela passar a gostar de você e se apaixonar por mim, sou uma pessoa de sorte, e se não, você não tem escolha a não ser desistir. Pensar nisso me deixou muito confortável. Depois disso, comecei a analisar tudo na minha volta, não apenas nas relações humanas, e me fez sentir melhor. O que é fácil de entender é que você não pode controlar coisas como o clima ou as tendências econômicas mundiais. Então não adianta ficar reclamando porque está chovendo, você deve desistir disso desde o início, e se concentrar apenas no que pode controlar. Mesmo quando observo as pessoas ao meu redor, sinto que muitas das pessoas estressadas não conseguem separar o que podem controlar e o que não podem. Como eu costumava fazer também. No entanto, farei o meu melhor pelas coisas que posso controlar. Contanto que você consiga resolver as coisas assim, seu cérebro funcionará bem, e o estresse em sua vida poderá ser bastante reduzido. Correr faz bem para o cérebro. Eu corro todos os dias pela minha saúde física. Fico questionando, quantas pessoas de idade fazem isto? Parece que o número de idosos que correm estão aumentando, mas correr devagar no seu próprio ritmo é um dos exercícios que, mesmo para os idosos que normalmente não se exercitam, podem começar com facilidade.
De acordo com dados de pesquisas, pessoas que correm regularmente têm níveis mais baixos de estresse e taxas mais baixas de demência. Por muitos anos, valorizei a corrida como um exercício, e sempre digo aos meus alunos: desde que eu consiga correr uma maratona completa, estarei bem. A razão pela qual valorizo a corrida é porque tudo é bom do ponto de vista da neurociência. Em primeiro lugar, a sensação estimulante chamada estímulo do corredor, onde é produzida pela liberação de substâncias cerebrais como endorfinas e fenetilamina. Além dessas funções, as funções dos neurônios também são aprimoradas pela corrida. Pesquisas recentes em ciência do cérebro revelaram, enquanto o nosso cérebro está no ponto morto, é o momento que a nossa mente se organiza. Indicam que quando o cérebro não está trabalhando, este sistema de limpeza, ou organizando, só é ativado quando ele está livre para pensar, por exemplo quando estamos trabalhando. Simplificando, refere-se a um estado semelhante ponto morto de um carro. Por exemplo, você já teve a experiência de se lembrar de algo ou ter uma ideia quando está distraído? Acredita-se que o cérebro humano ativa essa rede de modo padrão quando não estamos fazendo nada, e mantém o cérebro organizando as informações acumuladas na nossa memória. No entanto, mesmo se você não estiver fazendo nada, se bloquear completamente seus pensamentos e ações, seu cérebro ficará inquieto, e certas partes do seu cérebro começarão a se ativar. Em outras palavras, uma quantidade moderada de interferência é necessária para que a rede de modo padrão funcione, e a corrida desempenha o papel dessa interferência. Muitos donos de empresas e trabalhadores com cargos fazem da corrida um hábito, e sabem que ela não é apenas boa para a saúde e alívio do estresse, mas também traz grandes benefícios para o cérebro. Eu mesmo corro 10 km por dia sempre que o tempo permite, e isso é essencial para a manutenção do cérebro. Sinto que correr é o que me permite passar por meus dias agitados sem estresse. Isso ocorre porque acredita-se que o circuito chamado de rede de modo padrão tem a função de organizar memórias e regular emoções, começando quando o cérebro está em um estado desconcentrado, em vez de estar concentrado em uma tarefa específica. Normalmente, estamos constantemente em contato com uma grande quantidade de informações por meio de computadores e smartphones, e como resultado, muitas memórias desorganizadas permanecem em nossos cérebros. Quando você está correndo, não tem como olhar para o telefone ou fazer qualquer trabalho, o que pode tornar a sua mente vazia. Isso não apenas ajuda a organizar sua memória, mas também reduz o estresse. Portanto, por que não tornar a corrida um hábito para os idosos ativarem seus cérebros? A rede de modo padrão começa a funcionar após uma corrida de 15 minutos, então você deve ser capaz de continuar sem muitos problemas. Se correr for muito difícil, uma caminhada de 30 minutos é suficiente. A caminhada também é chamada de meditação caminhando, e está comprovado que o modo padrão de rede é ativado da mesma forma que a corrida. O melhor treinamento cerebral recomendado por cientistas do cérebro. Corridas em viagem, é o que eu recomendo. Corridas em viagem, como diz a palavra, é viajar correndo. Como o nome sugere, aproveite a corrida durante uma viagem, ou até em uma viagem de negócios. Claro, também ajuda a aliviar o estresse, e ativa a rede de modo padrão mencionada anteriormente. Uma corrida de viagem envolve correr em uma paisagem que você nunca viu antes, por isso é uma boa maneira de obter novas informações. Este é o ruído que mencionei anteriormente. Acho que tem muitos idosos que adoram viajar, mas mesmo que você visite um ponto turístico, se for só de carro ou transporte público, vai te deixar na memória apenas o local que você visitou. Mas se você percorrer o local a pé, ficará na sua memória as paisagens, o cheiro, a temperatura. Costumo fazer viagens de negócios a trabalho, mas sempre me certifico de correr aonde quer que eu vá. E já conheço mais de 200 lugares excepcionais, tanto no Japão como no exterior. As viagens em terras desconhecidas são cheias de charme. Uma delas é poder encontrar locais que nenhum guia turístico mencionam. Pessoas, lojas, animais, paisagens, cultura local e assim por diante. É assim que encontramos descobertas inesperadas e lições que podem ser aprendidas ao longo de uma jornada. Para atender a tal curiosidade,
Quando faço uma corrida de viagem, em vez de olhar no mapa com antecedência, e fazer um plano detalhado de onde correr, decido uma rota até certo ponto, e saio para a aventura. É diferente, mas o cenário é melhor assim, e será inesquecível. Houve momentos em que me perdi nos becos. Nessas horas, se você não correr para explorar a região, encontrará restaurantes maravilhosos que não constam em guias de viagem ou na internet, e muitas vezes será uma grande surpresa agradável. Esse tipo de surpresas é algo que não pode ser facilmente encontrado apenas viajando de carro ou bicicleta. Isso porque a velocidade da corrida permite captar o encanto da terra, que muitas vezes passa despercebido. Dessa forma, não faço roteiro definido, nem regras rígidas, e o charme da viagem é que são 10 viagens diferentes para 10 pessoas. Vantagens da viagem corrida. Claro, de um ponto de vista neurocientífico, a resposta que extraí da própria experiência é que viajar correndo traz muitos benefícios, tanto físicos quanto mentais. Quanto aos benefícios físicos, as corridas de viagem são diferentes das corridas de pistas definidas, onde o cenário não muda. Na corrida de viagem, você pode passar a gostar de correr, para se sentir menos cansado e menos estressado fisicamente. Uma das coisas que você pode esperar do ponto de vista mental é que você pode estar livre. Em uma corrida de viagem, você pode correr enquanto desfruta de diferentes paisagens, natureza, atrações turísticas, etc., e podemos dizer que é um ambiente onde você pode facilmente se libertar do estresse diário. Quando se trata do estado do cérebro quando você está relaxando e correndo sem pensar, várias substâncias cerebrais são liberadas. Em primeiro lugar, são produzidas substâncias cerebrais como endorfinas, que dão uma sensação de euforia e felicidade, e fenetilamina, que tem efeito psicotrópico. Além disso, se você correr de manhã, a exposição ao sol facilitará a liberação de serotonina, o que o deixará feliz. Claro, a dopamina também é liberada porque correr dá prazer. Para os idosos que adoram viajar, que tal experimentar uma corrida que mata 2 coelhos com uma cajadada só? Onde você pode ter um cérebro saudável enquanto curte a viagem. E, boa viagem a todos!